Boa noite, estamos aqui testando áudio, faltando menos de um minuto para começar a nossa live. Live do livro essa semana, Nação Dopamina, depois de uma semana sem nos encontrarmos. Boa noite, testando o som. Estão me ouvindo bem? Vamos lá. Oficialmente, então, 8 horas, 20 horas, pontualmente, vamos iniciar a nossa live, né? O livro de hoje, doutora Anna Lembke, é uma psiquiatra, médica psiquiátrica, professora, estudou lá, trabalha no departamento de medicina de Stanford, chefe da academia lá, da parte que fala sobre a adicção. Então, ela escreveu esse livro pra gente. O subtítulo é Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar isso, tá? Esse livro aqui foi uma indicação que eu tive de uma amiga já há algum tempo. Boa noite, Alice, seja bem-vinda. E eu acabei ganhando de aniversário, né? Eu pedi um monte de livro e ganhei vários deles, ainda bem. E é um livro que ele foi difícil de ler. Eu não consegui terminar a semana passada, não só por ele ser difícil, mas por causa da correria, né, da rotina. E eu aproveito para falar aqui que a gente vai ter um recesso de final de ano. Então essa é a última live do ano, porque eu tô com excesso de trabalho, não tô conseguindo preparar a live, mas vou continuar mandando sugestão de livro por semana, tá bom? E aí a gente volta a se encontrar no início de janeiro, início de 2023. Então vamos começar a falando, né? Vou trazer aqui a primeira citação do livro, que é da Beth Macy, que ela fala assim: em uma era de consumo excessivo e gratificação instantânea, este livro explica o preço pessoal e social de ser governado pela primeira dose e como gerenciá-la. Não importa qual seja o exagero, internet, comida, trabalho, sexo, este livro é fascinante, assustador e convincente. Lembke, a doutora Anna Lembke, combina histórias de pacientes com a sua pesquisa, em uma voz tão empática quanto lúcida. Então é um livro que fala sobre a relação entre o prazer e o sofrimento, sobre a grande variedade e o imenso potencial de estímulos altamente compensatórios e atordoantes que a gente tem, que a gente vivencia nos tempos modernos, nos dias de hoje. Então ela traz bastante coisa sobre adicção, ela fala sobre a dopamina e o quanto mais essa dopamina está presente no sistema de recompensa no cérebro, é aquele hormônio responsável pela sensação de prazer, que ela traz um novo olhar, um novo significado nesta relação de prazer e sofrimento, né? E ela é uma experiência que acaba trazendo o processo da adicção, do vício, enquanto muitas vezes resultado dessa fase ou dessa necessidade que a gente, né, que a humanidade anda tendo de ter prazer o tempo todo, de precisar e querer as coisas instantaneamente, de perder paciência, de não se satisfazer com mais nada, porque o acesso a tudo é muito fácil e na maioria das vezes rápido. Então a gente entra aí num processo de crise, de estresse negativo, muitas vezes sem saber até o real motivo pelo qual a gente se encontra em determinado contexto, numa situação mais complexa na nossa vida. Então esse livro oferece sim. Espera aí que eu tô tirando aqui da internet, vamos ficar só com o 4G. Alice, Marcelo, me dá ok, escreve sim, alguma coisa para eu saber que a gente voltou. Acho que sim, né? Então, esse livro oferece soluções práticas para lidar com o consumo compulsivo desenfreado no mundo onde o consumo tornou-se o motivo abrangente da nossa vida. Ah, obrigada, meu bem. Então, tudo é baseado, embasado, fundamentado na condição do ter,
de novo, né, desse acesso rápido, dessa dependência, dessa necessidade de atender aos nossos desejos, vontades, necessidades, mesmo que a gente não pare para pensar, não sabe exatamente qual é ou por que a gente está com aquela vontade. Enfim, a gente está hoje meio que misturando os canais em mundo a tanto estímulo e tanta facilidade nos acessos que a gente tem. E aí ela traz toda uma parte, né, faz toda uma contextualização histórica, traz muita informação relacionada ao nosso organismo, à nossa biologia, processo bioquímico, fala de todos os modos possíveis, imagináveis e inimagináveis de adicção. Então ela conta casos aqui, casos bem chocantes, eu diria, né? Pelo menos para mim foi. E vale a pena ver, vale a pena a gente se deparar com essa realidade e vale a pena também a gente entender que é uma realidade da qual às vezes a gente pode ser surpreendido ou conviver com alguma a pessoas ou alguma situação que nos coloque num contexto, e o ideal é que a gente esteja preparado para poder ajudar, tá bom? Então ela traz o seguinte, que a definição genética de adicção é o consumo contínuo e compulsivo de uma substância ou comportamento, apesar do mal que fazem para a pessoa e para os outros. Então todo mundo que consome compulsivamente, continuamente, seja substâncias, seja comportamentos, tem comportamentos compulsivos, apesar do mal que esse comportamento ou esse produto ou essa substância, como ela traz, faz, seja esse mal para a própria pessoa ou para os outros, para o entorno, para os quais ela convive, essa pessoa pode-se dizer que é uma pessoa adicta, ou seja, é uma pessoa viciada, tá? E aí vai sim, desde as drogas pesadas até as drogas mais leves, incluindo jogos de azar, videogame, sexo, chocolate, café, enfim, toda substância que possa fazer mal, né? Estamos vivendo uma era de consumo compulsivo desenfreado, onde a facilidade de acesso e a aquisição, facilidade não só de acessar, mas de adquirir, aumenta a propensão das dependências, né? Das dependências. Boa noite, sogra, seja bem-vinda. Então, as drogas de hoje são mais potentes que no passado. E aí ela faz aqui uma analogia, ela vai trazendo, né? Que antigamente o álcool era feito de uma certa forma, tinha tal efeito, o próprio grau alcoólico, a própria maconha, outras drogas eram mais puras ou menos, como é que eu posso dizer, mais naturais, se é que eu posso dizer assim, né? Enfim, ela traz lá vários exemplos para fazer essa relação de como eram as drogas do passado e como hoje está muito pior. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Tava com saudade de você. O mundo de hoje oferece um vasto complemento de drogas digitais que antes não existiam. Ainda tem isso, né? A droga digital. Ou, se existiam, não estavam tão acessíveis assim. Então, ela traz como exemplo a pornografia online, os próprios jogos de azar que hoje você joga, você tem um cassino dentro de casa, no seu computador ou no seu smartphone, videogames, dentre outras. A própria tecnologia, ela é por si só adictiva, porque ela tem as luzes pulsantes, eu tô colocando como ela traz no livro, tá? Com suas luzes pulsantes, seu estardalhaço musical, o seu conteúdo ilimitado e a promessa com uma participação contínua de recompensas cada vez maiores. Então, são estímulos atrás de estímulos, deixando a gente plugado, conectado, eufórico e viciados cada vez mais, né? Então, ela traz essa questão da adicção, o tempo todo é sobre isso que o livro fala. A internet estimula um consumo compulsivo desenfreado, não apenas fornecendo maior acesso a drogas velhas e as novas, mas também sugerindo comportamentos que de outro modo poderiam nunca ter ocorrido. Então, a internet
traz uma certa facilidade do acesso à informação, seja ela verdadeira ou não, seja ela benéfica ou não, seja ela positiva ou extremamente negativa. Então ela faz essa correlação. Aqui a gente não está falando mal da internet, não está metendo pau na tecnologia, porque eu sou super favorável, inclusive as redes sociais, mas é uma realidade, né? Tudo tem o seu ponto de equilíbrio, mas os extremos, eles são prejudiciais, tá? Tanto o positivo quanto o negativo nesse caso. Vale lembrar que nós, seres humanos, somos sim animais sociais. Quando vemos outras pessoas comportando-se de certa maneira online, esses comportamentos parecem normais, porque pertencem a outras pessoas. Então, por mais bizarro, por mais esquisito que possa ser, como são pessoas, seres humanos, fazendo e se comportando, a gente tende a normalizar aquilo que a gente vê na internet, tá? Boa noite, Rosmarie, bom te ver por aqui. Somos como um bando de pássaros, assim a doutora Ana compara a gente. Assim que um de nós levanta voo, todo nosso bando eleva-se no ar. Então a gente voa junto, essa é a tendência, né? No mundo todo, 70% das mortes são atribuídas a fatores de riscos comportamentais modificáveis. Olha como isso é sério. Tais como fumar, a inatividade física e fazer dieta. Então, 70% das mortes são atribuídas a fatores de riscos comportamentais modificáveis. Isso quer dizer que nem todas poderiam ou deveriam ter acontecido e existido, ou talvez não num período curto de tempo, poderia ter sido mais prolongado, tá? As taxas de adicção estão crescendo em todo o planeta. O hiperconsumo compulsivo é um risco não apenas à nossa vida, mas à vida do nosso planeta. A gente acaba nessa condição desenfreada, muitas vezes influenciando pessoas também para o lado positivo e para o lado negativo e ou sendo influenciáveis, né? Então a boa notícia é que todos têm chance de recuperação, mas apenas aqueles que realmente quiserem e agirem para que isso aconteça é que de fato se recuperarão. E aí na recuperação, dentre os exemplos que ela traz, a maioria deles é de adicção em função da drogadição, mas também ela traz muitos exemplos da adicção comportamental, tá? A busca da felicidade pessoal tornou-se uma máxima moderna. Tudo agora é a busca da felicidade, acabando com outras definições de boa vida. Então, com outras referências daquilo que é bom para nós. O altruísmo não é mais um bem em si mesmo, passou a ser um veículo para o nosso próprio bem-estar. Então, as pessoas estão muitas vezes distorcendo e confundindo conceitos e valores. E isso é bastante sério, na minha opinião. Não sei se vocês concordam com isso, tá? Hoje, muitos pais se sentem aterrorizados de fazer ou dizer alguma coisa que deixará os seus filhos com uma cicatriz emocional, criando assim condições para que eles, os filhos, tenham mais tarde um sofrimento emocional ou até mesmo uma doença mental. E aí ela traz uma correlação, a gente vai falar um pouquinho nesse slide sobre essa condição do comportamento infantil ou da influência que a criança sofre e da falta de referência que a criança tem, tá? Experiências na primeira infância, até as esquecidas por um tempo ou fora do conhecimento consciente, ou seja, até aquelas que a criança não lembra que passou, podem causar danos psicológicos duradouros para toda uma vida, quem dirá, tá? Ei, Felipe, boa noite, seja bem-vindo. A autora traz então o temor de que os pais, temor dela, né, de que os pais tenham higienizado demais e patologizado demais a infância, ou seja, feito da infância uma patologia, né? Quase um trava-língua aqui, hein? Criando então filhos numa cela acolchoada, sem possibilidade de se machucarem, mas também sem meios para se preparar para o mundo, sem saber como se defender.
né? Frente, muitas vezes, às adversidades, às circunstâncias mais críticas, aos problemas reais que podem ter sido ali poupados nas experiências infantil ou de tenra idade. Ao proteger as crianças da adversidade, será que os pais fazem com que morressem de medo dela? Então, será que em não expor a realidade para os filhos, os pais acham que estão protegendo, mas na verdade, né, está se criando ali um contexto de medo, de até da própria abstenção da realidade, né? Ao reforçar a autoestima delas com elogios falsos, das crianças com falsos elogios, sem ensinar as consequências do mundo real, será que não as tornam menos tolerantes, mais cheias de direitos e ignorantes dos próprios defeitos de caráter? E aqui a doutora Ana fala prolongadamente ou aprofundadamente sobre essa condição dos defeitos de caráter, mas para o final a gente vai falar dessa questão da importância da verdade e da sinceridade, né, diante os nossos comportamentos. E aí tem uma citação dela, exatamente igual está escrito no livro, que fala assim: vi números crescentes de pacientes que parecem ter todas as vantagens na vida: família solidária, educação de qualidade, estabilidade financeira, boa saúde, mas desenvolvem ansiedade debilitante, depressão e sofrimento físico. A mudança de paradigma em torno da dor traduziu-se numa prescrição maciça de comprimidos de bem-estar, tentando produzir um mundo sem sofrimento. E aí ela faz uma crítica, né? Ei, Fer, boa noite, bom te ver por aqui. Além de exemplos de extrema fuga de sofrimento, perdemos a capacidade de tolerar até as formas menores de desconforto. E enquanto eu li essa parte do livro e estava preparando aqui a live, eu me lembrei muito daqueles definições e conceitos de outros livros e de outros artigos publicados falando dessa geração floco de neve, ou dessa onda dos mimimis, que a gente, né, não pode falar, não pode posicionar, que tudo gera uma situação ali complexa, né? Toda essa distração pode estar, sim, contribuindo para depressão e ansiedade. É muito exaustivo se evitar o tempo todo na tentativa de evitar a dor. Então, ela traz, até mais para frente, ela fala de alguns contextos ali onde a gente precisa, sim, aceitar a dor e o sofrimento e aprender a lidar com essa condição, porque é uma condição que ela faz parte das nossas experiências, das nossas vivências. Então não é simplesmente fazer de conta com que né, como se aquilo não tivesse existido. Então a gente precisa enfrentar esses processos, aí claro, buscar as formas mais adequadas, se possível, sempre que possível e que preciso, buscar uma orientação qualificada, uma orientação profissional, mas a gente precisa aprender a lidar com esse estado de sofrimento ou com as dores que a gente tem ao longo de uma vida, que faz parte, inclusive para o nosso próprio aprendizado, né? Boa noite, Thaís, que bom te ver aqui. E aí outra citação do livro: ao longo dos anos tenho visto, assim fala a autora, né? Tenho visto um paradoxo nos pacientes. Eles usam drogas, prescritas ou não, e aqui ela inclui a medicação, né, como um tipo de droga, para compensar uma falta básica de autocuidado. Depois atribuem os custos a uma doença mental, implicando assim na necessidade de mais drogas. Dessa maneira, venenos passam a ser vitaminas. Essa frase me impactou, não sei como é que você recebe aí, né? Mas é uma coisa que chama a atenção, tá? Boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Todos nós fugimos do sofrimento. Fazemos praticamente qualquer coisa para nos distrair de nós mesmos. Parece que essa tentativa de nos isolarmos do sofrimento apenas torna esse sofrimento ainda pior. Talvez o motivo de estarmos todos infelizes seja porque estamos dando duro para evitar sermos infelizes. Então é aquela coisa do foco,
né? Quanto mais você foca e aprofunda nesse processo mais negativo, nessa busca insana de só momentos de prazer e não querendo ter sofrimento e pensando no sofrimento, no que não vai fazer sofrer e tal, você fica o tempo todo evocando aquilo ali e acaba vivenciando mais contextos dentro daquilo que está sendo o seu foco naquele momento, tá bom? Boa noite, Chaveli ou Chaveli, seja bem-vindo. Então, ela traz essa questão, quase que um capítulo todo, falando sobre o equilíbrio entre o prazer e o sofrimento. E aí, se vocês pesquisarem na internet, depois quem tiver a oportunidade para ler o livro, ela até traz umas figurinhas ali, ela fala muito da balança, né, e dos gremlins que equilibram essa balança, sendo numa ponta, de um lado, o prazer, aqueles que representam o prazer, e do outro o sofrimento. E ela traz toda uma explicação técnica também, bioquímica, né, do nosso cérebro, de como isso funciona, tá? E fala muito da dopamina, né, que é um sistema de recompensa no cérebro, onde querer passa a ser melhor do que gostar. Então, é aquela ansiedade insana e quase que, né, contínua, onde você vive na expectativa e muitas vezes, até quando você consegue, quando você conquista, você não aproveita aquela superação, aquele resultado, aquele prêmio, em função desse estado ansioso que provoca uma certa euforia, trabalha ali com o processo da adrenalina, da dopamina no seu organismo e muito correlacionado ao próprio processo da adicção, tá? O paradoxo é que o hedonismo, a busca pelo prazer por si só, leva à anedonia, que é a incapacidade de desfrutar qualquer tipo de prazer. Então, a gente se torna cada vez mais insatisfeito, né? A gente acaba muitas vezes não reconhecendo. O foco é no negativo, você tem uma vida maravilhosa e você só consegue focar no fora que você levou do namorado. E isso acaba seu mundo, como se a sua vida não prestasse, como se você não tivesse nada de bom, como se você não fizesse nada de bom na vida. E olha, né, que pedaço pequeno, parte pequena, dentro do contexto da sua vida, do seu mundo, que você está valorizando e deixando muitas vezes passar tantas coisas boas e maravilhosas que você tem e ou faz, tá bom? Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Todos nós vivenciamos a decepção de expectativas não cumpridas. Uma recompensa esperada que não se materializa é pior do que uma recompensa nunca prevista. Então, essa ansiedade, essa expectativa do que está por vir, ela é muito pior, muitas vezes, do que você não se preocupar, não ter expectativa nenhuma, tá? O déficit de dopamina é um anseio e leva ao comportamento que busca droga, seja ela qual for. Álcool, jogos, doces, esportes, maconha, e aí tem uma relação enorme que ela trata também quase que do início ao fim do livro, mas uma boa parte do livro, e por isso que eu falei no começo que é um livro difícil de ler, porque a gente acaba assimilando ali, ela traz a realidade dos fatos, muitos fatos que são impactantes, entendeu? Então ali a gente acaba absorvendo muito das vivências que estão contidas ali nos relatos no livro, tá? Boa noite, Natan, seja bem-vindo. E aí ela fala o seguinte, a doutora Ana: nossa percepção sensória de sofrimento e do prazer é muito influenciada pelo significado que conferimos a isso. Então, tem um processo intelectivo ali, tá? Tem um processo de racionalidade envolvido em todo o contexto. A ciência nos ensina que todo prazer exige um preço, e o sofrimento que se segue dura mais tempo e é mais intenso do que o prazer do qual ele se originou. Então, a gente acaba desequilibrando a balança que ela faz analogia aqui no livro. Com a exposição prolongada e repetitiva aos estímulos prazerosos, a nossa capacidade de tolerância à dor diminui e o nosso limite para experienciar o prazer aumenta. Ao gravar uma memória instantânea e permanente, nós queremos tudo para ontem, tudo para agora, tudo à disposição na hora que a gente deseja, né?
Então, ao gravar uma memória instantânea e permanente, somos incapazes de esquecer as lições de prazer e sofrimento, mesmo se quisermos, o hipocampo não deixa. E aí, de novo, ela tem toda uma explicação, uma fundamentação teórica, bioquímica de como o nosso cérebro funciona. E eu trago, então, outra citação do livro, igualzinho está escrito lá, onde ela fala assim: os seres humanos, buscadores por excelência, reagiram bem demais ao desafio da busca do prazer e da evasiva da dor. O resultado é que transformamos o mundo de um lugar de escassez em um lugar de abundância excessiva. E essa abundância excessiva tem trazido e causado muitos problemas nas vidas da maioria de nós por aí, tá? Ou seja, a gente precisa cada vez mais de mais recompensas para sentir prazer e suportamos cada vez menos os danos para sentir dor, tá? Então a gente tá, ao invés de equilibrar a balança, a gente tá fazendo ela pender para um lado ou para o outro, e todo o excesso não é positivo, seja o lado que for que a sua balança tá pendendo, né? Um excesso de prazer ou um excesso de sofrimento, de dor, nenhum dos dois é tão positivo assim, tá bom? Todo comportamento irracional provém de alguma lógica pessoal. E ali ela fala isso dentro de uma explicação onde ela conta ali um caso da própria adicção, de um processo ali familiar. E às vezes a gente lê ali, a gente fala, não é possível, eu não posso acreditar que uma criatura é capaz de fazer isso ou de pensar assim ou assado. E aí faz muito sentido quando a gente lê essa frase e de fato é o que realmente acontece, né? Então, todo comportamento irracional, por pior que seja, por pior que pareça, provém de uma lógica pessoal. Então, aquilo que muitas vezes, gente, para nós é irracional, para quem o faz, tem um sentido inimaginável, que a gente não, muitas vezes até não consegue compreender. Um mês é o tempo mínimo que leva para reconfigurar o circuito de recompensa no cérebro. Então, também falando dos processos de adicção, sejam eles quais forem, qual for o tipo de droga, como ela diz, remédio, sexo, internet, televisão, comida, o que for, tá? Para a gente poder mudar esse comportamento, a gente precisa de uma abstinência, esse é o termo técnico que ela usa, de no mínimo um mês, ou seja, 4 semanas. A abstinência é necessária para restaurar a homeostase. Então, para a gente conseguir buscar um equilíbrio dentro do nosso padrão de comportamento, é necessário que a gente passe por esse período de abstinência. Usamos as estratégias de autocomprometimento para ajudar nas mudanças que nós mesmos escolhemos e entendemos que são necessárias para uma vida melhor. Então, também, a todo tempo, a doutora Ana, lembre que ela vai trazendo a responsabilidade para nós. A responsabilidade daquilo que a gente faz, a responsabilidade daquilo que acontece com a gente, que são os outros que possam fazer, né? Sejam pessoas, sejam circunstâncias, onde envolve pessoas, sempre envolve pessoas. Então, tudo que acontece conosco, ou para nós, ou ao nosso redor, é da nossa responsabilidade, ou deveria ser. Então, também, só de pensar assim, a gente começa a ter outra visão sobre tudo que acontece com a gente, certo? Boa noite, Moreno, seja bem-vinda. Não vi, não sei quem que tá ali. Depois, se você quiser me colocar seu nome, só tá aparecendo, acho que o sobrenome, né? Moreno Ferreira. Igor Moreno. É o Igor? Boa noite, Igor, seja bem-vindo. Então, a chave para criar um autocomprometimento efetivo é, em primeiro lugar, reconhecermos a perda da voluntariedade que ocorre quando estamos sob o fascínio de uma forte compulsão. Ou seja, a hora que a euforia está em alta, a nossa vontade perde força, tá? A nossa racionalidade, ela tende a diminuir. Lembra aquele paradoxo? Já falei em outras lives, emoção alta, razão baixa, né? Ou o inverso também é verdadeiro, racionalidade alta, a emoção tende a estar baixa ou estabilizada. Então, nos comprometemos enquanto ainda temos a capacidade de uma escolha voluntária.
né? Então, ela fala do processo aí de utilizar essas estratégias, as chaves, né, as estratégias de autocomprometimento, e aí ela cita ali autocomprometimento, estratégias físicas, estratégias temporais e estratégias quase que impositivas para que a gente possa, de fato, abrir mão de contextos que já não cabem mais ou não deveriam mais fazer parte da nossa realidade. O autocomprometimento não é uma garantia, é apenas uma estratégia, tá? Então, ela indica aqui que tem que se associar mais de uma estratégia ou mais de uma técnica para, de fato, a gente conseguir aí a trabalhar dentro de um contexto que possa estar sendo mais prejudicial para a gente. Quando a estratégia funciona e a pessoa melhora, tudo entra num fluxo positivo de coesão e de acerto. E a pessoa recupera a sua liberdade de tomar decisões mais assertivas, recuperando então a autoconfiança e o desenvolvimento da autonomia. Então a pessoa fica mais responsável por si, pelo seu comportamento, né, pelas suas decisões, e acaba, consequentemente, desenvolvendo mais autonomia em relação a isso. E aí ela diz o seguinte: o autocomprometimento é uma maneira de ser livre. Então é libertador você se responsabilizar por tudo que acontece com você e ou ao seu redor, inclusive com o que as pessoas fazem com você ou por você ou para você, e isso é de fato libertador, tá? E aí a gente vai para uma temática, por um capítulo que ela fala sobre a honestidade radical. E eu gosto bastante disso, apesar do termo radical eu estar aí superando, né, o processo parece que é muito rígido, mas ela trabalha exatamente com isso, que é para não dar brecha para algum tipo de negociação. Então, ela coloca, sim, né, a honestidade como um fator primordial, extremamente importante e necessário para esse processo de mudança, quando a gente decide que é assim a gente quer fazer. Então, ela traz que todos os ensinamentos morais do mundo, e aí ela cita várias filosofias, religiões, crenças, incluem a honestidade como base. E dizer a verdade tem se tornado cada vez mais essencial para a manutenção, inclusive, da nossa saúde física e mental. Olha como é sério. Às vezes as coisas estão tão superficiais, a gente acaba perdendo informação, a gente está imerso em fake news, a gente não tem mais o hábito de checar a fonte. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. A gente não checa mais a fonte. Quantas vezes chega a informação, figurinha, fotinho, videozinho, e você repassa sem assistir até o final? Às vezes tem uma mensagem ali que não condiz com aquela que você gostaria de estar passando e você não está nem sabendo, né? Então, assim, é importante a gente ficar mais atento para sair desse automático, sair desse repasse, sair dessa condição para estabelecer o nosso equilíbrio, a manutenção da nossa saúde física e mental e trabalhar com esse processo da veracidade, da realidade. E aí eu gosto de uma frase que não está no livro, mas que a gente fala assim: contra fatos não há argumentos, né? Então, uma coisa é o fato, outra coisa é a interpretação que cada um tem daquele fato, mas o fato por si só é aquilo que aconteceu, tá? E aí ela traz a condição da honestidade radical, que ela não é apenas útil para limitar o hiperconsumo compulsivo, que é o mote principal ali do livro, né, que ela trata, mas também é importante para o cerne de uma vida bem vivida. E aí a pergunta que ela faz é: de que forma contar a verdade melhora a nossa vida? E aí eu complementaria: você acha que contar a verdade pode melhorar a sua vida? Ela traz lá um contexto onde a gente mente todo dia, o tempo todo. Sejam pequenas mentiras, sejam mentiras inconscientes, ou seja, as mentiras muito bem pensadas e fundamentadas. Mas a gente tem essa tendência, quase que como se fosse uma natureza humana, tá? E aí ela fala que a gente precisa aprender a lidar com isso e cada vez mais querer fazer uso dessa honestidade radical e colocar a verdade como cerne da nossa vida para que ela seja uma vida bem vivida. E outra pergunta que ela faz: já que sabemos, né, que contar a verdade melhora a nossa vida, ela coloca assim, ó: já que sabemos, como diz o velho ditado, que a verdade é dolorosa, ou seja, se a verdade dói,
Para que falar a verdade? Olha como a gente já tem isso incutido, né? É quase que como uma referência no nosso subconsciente desde pequeno. Aqui, de novo, ela traz essa relação aí com o processo daquilo que a gente vivencia na infância. Precisamos começar desde cedo, ainda enquanto crianças, a aprender a falar a verdade. E aí ela, né, quase que dá um puxão de orelha aí nos pais, em função do exemplo e daquilo que a criança aprende, tendo como referência os adultos, normalmente os pais ali que estão mais próximos. As crianças se tornam mais conscientes de que mentir magoa as pessoas desde cedo. Então, quando elas começam a ter essa referência diferenciada e aprendem a trabalhar mais com a verdade, elas começam a se conscientizar mais de que a mentira é prejudicial. E quando elas se conscientizam mais cedo, elas tendem a se tornar adultos conscientes que aprendem a não mentir. A honestidade radical, ou seja, dizer a verdade tanto sobre as coisas importantes quanto sobre as irrelevantes, em especial quando isso expõe as nossas fraquezas e acarreta consequências muitas vezes não desejáveis, é essencial para todos que tentam viver uma vida mais equilibrada, tá? Então é quase como se fosse uma condição de uma vida bem vivida, de uma vida mais equilibrada, de uma vida mais saudável física e mentalmente, a vivência, o comportamento pautado, embasado, fundamentado pela honestidade radical, tá? Boa noite, Sol, seja bem-vinda. Precisamos aprender isso ainda crianças, pois desenvolver o hábito de mentir é muito fácil. Acostumamos com a mentira pela mentira, principalmente quando isso ajuda a termos menos incomodação e ou preocupações no dia a dia. Então são pequenas mentirinhas, e aí ela fala também, discorre ali quase 4 páginas falando sobre essa condição do hábito de mentir. A gente se acostuma com isso, né? O que a Fátima colocou aqui, ó. Às vezes os pais mentem coisinhas tipo diz que não estou em casa, é ruim para as crianças assistirem isso. É sobre isso, Fátima, tá? Excelente exemplo. Então, às vezes, sem maldade, a gente acaba mentindo e as crianças estão ali vendo e muitas vezes tendo como exemplo, né? Nem achando que não dá problema, é tendo como exemplo a forma de se manifestar, né? E aí que ela fala isso, né? Mentira pela mentira, principalmente quando isso ajuda a termos menos incomodação e ou preocupações no dia a dia. Então, às vezes, para não incomodar, não encher o saco, porque eu tô cansada, para não me preocupar, eu invento alguma história, eu faço de conta que aquilo não está acontecendo e então fica tudo bem. Mas, na verdade, não é bem assim, tá? A pessoa acostumada com a mentira, consciente ou não, muitas vezes, se esse hábito de mentira ele foi desenvolvido desde a infância, quando a pessoa está adulta, ela não percebe que a manifestação dela é assim. Isso é comum também acontecer, né? Então, ela traz que isso é prejudicial, porque mesmo que a pessoa não esteja consciente, principalmente quando ela está, né? Mas se ela é acostumada a mentir, ela sente-se culpada e com medo o tempo todo. Por quê? Ela, por menor que seja mentira, ou por mais irrelevante que pareça, né, ou imperceptível, a pessoa que mente acha que ninguém tá percebendo, acha que ninguém sabe que é mentira, né? Quem mente culpa-se por mentir, então tem esse processo do sentimento da culpa o tempo todo, às vezes até inconsciente, e tem um medo constante de que alguém descubra sua mentira. Tá? Então, às vezes, né, tem aquela condição de que o mentiroso ele acredita na própria mentira, ele mente tanto e aquilo é tão natural para a pessoa que o que ela fala, sendo verdade ou mentira, e na maioria das vezes mentira, ela toma como verdade, acha que é verdade aquilo. A Fátima, conheço pessoas que mentem coisas desnecessárias. Ela traz, Fátima, no livro, que esse hábito de mentir acontece normalmente nessas coisas desnecessárias. Por isso que ela fala ali, por menor que seja mentira, irrelevante ou imperceptível, são exatamente essas coisas desnecessárias, entendeu? Então, assim, vou ali tomar um café, daí você encontra a pessoa, você já tomou o café? O que você comeu? Não comi nada, sendo que você comeu um pedaço de bolo, um pão de queijo, você esconde, você mente por nada, baseado em nada, tá? Enfim.
A honestidade radical estimula uma consciência das nossas ações. Então, traz essa questão da racionalidade, da lucidez e da consciência nas nossas ações. Ela cria conexões humanas próximas e leva a uma autobiografia verdadeira. E aqui ela começa a falar da nossa exposição e muitas vezes até daquilo que as pessoas veem, mesmo que a gente não queira ou ache que não está mostrando. Tá? Então ela fala que contar a verdade ela é contagiante. Compartilhar as nossas experiências nos dá domínio sobre elas e nos expor destaca o nosso comportamento verdadeiro. E se a nossa exposição ela é embasada ou fundamentada no hábito de mentir, o oposto também é verdadeiro. Então o que vai destacar é o nosso comportamento mentiroso ou falso, né? Na maior parte do tempo. E isso pode acabar prejudicando as relações, obviamente. Contar a verdade pode mudar o cérebro, fazendo, né, com que a gente esteja mais atentos a essa balança prazer-sofrimento e aos processos mentais que dirigem o hiperconsumo compulsivo. De novo, lembrando que esse hiperconsumo não é só o fato de comprar, são coisas, substâncias e comportamentos que a gente pode estar manifestando. E isso pode finalmente mudar o nosso comportamento. Então, essa condição da honestidade radical que ela chama de contar a verdade pode mudar o cérebro e a partir dessa mudança bioquímica, vamos dizer assim, no nosso cérebro, a tendência é que o resultado seja ou leve a uma mudança de comportamento. Você já parou para pensar se o seu comportamento impacta negativa ou positivamente a sua vida? O que você pensa de você mesmo? O que você pensa da sua vida? Na média, é mais positivo ou é mais negativo? E a vida das outras pessoas? Você já parou para pensar o quanto que você impacta a vida das outras pessoas? E, de novo, na média, esse impacto ele é mais positivo ou é mais negativo? E aí eu trago uma citação, uma frase simples que ela fala: a honestidade favorece as conexões humanas íntimas. E isso é benéfico não só para os nossos relacionamentos, as nossas convivências, mas também para a nossa saúde física e mental. Dizer a verdade atrai as pessoas, especialmente quando nos vemos dispostos a expor a nossa vulnerabilidade. Por quê? Quando a gente se expõe, e no caso a gente se expõe por completo, inclusive as nossas vulnerabilidades, a gente vai ter as pessoas que se afinizam conosco e percebem que não estão sós nas suas dúvidas, nos seus medos, nas suas fraquezas. Então a gente acaba ali afinizando e fazendo uma corrente, que eu chamo de corrente do bem, onde as pessoas são verdadeiras, são reais, elas têm problemas sim, elas podem às vezes aprender uma com a dificuldade da outra, ou até saber que pode contar uma com a outra, e assim sucessivamente. Então são laços fortes, são vínculos que se estabelecem, que se fortalecem, dentro de um processo da honestidade radical e da vivência mais saudável, vamos dizer assim, onde um tentando ajudar o outro, todos melhoram em conjunto, tá? A intimidade é em si uma fonte de dopamina. Então, a gente pode trocar esses vícios, essas adicções por relacionamentos saudáveis, que a gente vai ter o mesmo sistema de recompensa cerebral ativado. Desproporcionalmente, enquanto contar a verdade favorece o vínculo humano, o hiperconsumo compulsivo de produtos ricos em dopamina é a antítese desse vínculo, ou seja, é inversamente proporcional. Consumir leva ao isolamento e à indiferença, uma vez que o consumo, produto, comportamento vem substituir a gratificação obtida no relacionamento com os outros. Por isso que às vezes a pessoa ela começa a entrar num estado depressivo, ela começa a se fechar, ela começa a perder ou cortar os vínculos que ela tem e aí começa a entrar ali num processo mais complexo de superação até, eu diria. Autobiografias sinceras criam responsabilização. Então, ela torna a falar, né, esse contexto, essa condição de responsabilidade o tempo todo.
As histórias que contamos sobre a nossa vida não apenas servem de medida do nosso passado, mas também pode moldar o comportamento futuro. E aí, de novo, a gente pergunta, como que você se olha? Como que você olha a sua vida até hoje? Eu, Renata, 45 anos de idade, o que que eu tenho? Qual que é o saldo da minha vida, das minhas experiências, das minhas relações? Qual é o foco que eu dou? Eu consigo enxergar só o que não deu certo? Ou eu consigo sim aprender com o que não deu certo e valorizar e ver e ficar feliz com aquilo que eu já conquistei e que eu venho fazendo? Isso é importante, tá? O foco muda todo o nosso contexto. Por quê? Porque mexe lá nas nossas sinapses, nas nossas ativações cerebrais e em todo esse estado da própria dopamina que ela traz. A maneira como contamos as nossas histórias pessoais é um sinalizador e um indicador de saúde mental. Histórias de recuperação ou superação estão ligadas aos acontecimentos da vida real. Normalmente vem, né, com muita energia, às vezes até com uma certa dose de emotividade que a gente precisa aprender a controlar e equilibrar também. E a empatia sem responsabilização é uma tentativa acanhada de aliviar o sofrimento, então é superficial. Responsabilize-se e não se acanhe. Então, perca a vergonha. Claro que você não vai ficar abrindo a sua vida para estranhos, falando, né, da sua intimidade aí nas redes sociais e tudo mais, mas é preciso você ter uma vida o mais ilibada possível para você não ter medo de mostrar quem você é, tá? Para que a sua manifestação seja verdadeira, seja honesta consigo mesmo e para com os outros a partir daquilo que você demonstra ou daquilo que você representa ou de quem você realmente é, né? A honestidade rigorosa ajuda o indivíduo. Gente, tem tanta palavra errada. Eu fiz isso ontem de madrugada, vocês não acreditando. Como é que tá esse meu resumo? Desculpa o parênteses, mas tá horrível. A honestidade rigorosa ajuda o indivíduo a ponderar sobre os seus defeitos de caráter e como eles contribuem para os problemas, tornando-se 100% responsáveis. Então, você querer desenvolver esse comportamento honesto consigo mesmo e com as pessoas que convivem com você, ou né, seja qual for a esfera de relacionamento, ela ajuda você a trazer essa responsabilidade e muitas vezes a ter um foco na solução dos seus problemas mais ágil, com mais facilidade, porque você tem que enfrentar aquela realidade, seja ela qual for, seja ela a mais crítica que for ou a pior possível, é só enfrentando que você vai conseguir melhorar aquele contexto, tá bom? Boa noite, Cássia, boa noite, Nori, bom ter vocês aqui. Aí é uma fala da autora, tá? Ela coloca assim no livro: em todos os meus relacionamentos, continuo tentando praticar dizer a verdade. Olha só, uma médica, PhD, XPTO, psiquiátrica, em todos os meus relacionamentos, continuo tentando praticar dizer a verdade. Nem sempre sou bem-sucedida e instintivamente tento culpar os outros. Mas quando estou disciplinada e diligente, lúcida, prestando atenção, percebo que também sou responsável. Tenho a sensação de justiça e correção que dá ao mundo a ordem pelo qual anseio. Então, essa frase dela me traz aquela reflexão de que vamos parar de reclamar do mundo ao nosso redor, das pessoas ao nosso redor e vamos fazer a nossa parte? Se não tá bom, faça você a diferença. Mude você, aquilo que você pode fazer para mudar o seu contexto, o seu entorno, mas não adianta querer mudar as outras pessoas, porque ninguém muda só porque você quer, certo? Uma narrativa autobiográfica verdadeira permite que sejamos mais autênticos, espontâneos e livres. E aí sim vem a afirmação de que a verdade é libertadora. E de novo ela traz, dizer a verdade é contagioso e mentir também. Então ela faz essa técnica dos opostos o tempo todo. Até porque, penso eu, que ela traz essa correlação aí, faz essa correlação da dopamina e do equilíbrio entre o prazer e o sofrimento. Contar a verdade gera uma mentalidade de fartura. Mentir gera uma mentalidade de escassez.
Então, ó, já começa o paradoxo aí. Quando as pessoas à nossa volta são confiáveis e dizem a verdade, inclusive mantendo as promessas que fazem, sentimos-nos mais confiantes em relação ao mundo e ao nosso próprio futuro. Sentimos não apenas que podemos contar com elas, com essas pessoas, mas também com que o mundo seja um lugar organizado, previsível e seguro. E, como é um paradoxo, o contrário, né, já com a mentira, acontece da mesma forma inversa. Então, se o nosso meio, se as pessoas à nossa volta não são confiáveis, são mentirosas, não falam a verdade, né, não cumprem aquilo que prometem, a gente tende a se sentir menos confiante, né, mais insegura, com medo do mundo, do nosso futuro, de tudo que está ao nosso redor, tá? Boa noite, Hector, seja bem-vindo. E aí eu trago a outra citação do livro. É possível ter uma mentalidade de escassez em meio à fartura, e também é possível ter uma mentalidade de fartura em meio à escassez. A sensação de plenitude tem origem além do mundo material. E isso é sério e, de novo, traz para nós 100% da responsabilidade. Porque, independente do nosso meio, seja ele um meio de escassez ou de fartura, é a nossa mentalidade que vai fazer a diferença naquele contexto, se for necessário. Encontrar conectividade, sentido exige uma honestidade radical. Então, a honestidade aumenta a conscientização, cria relacionamentos mais satisfatórios, nos torna responsáveis por uma narrativa mais autêntica e reforça a nossa capacidade de adiar a gratificação, que é essa instantaneidade que a gente está entrando nesse mundo alucinado. Dizer a verdade não apenas muda sua vida para melhor, mas também muda o mundo. E aí a autora, a Ana, né, ela nos incentiva, então, a procurar uma maneira de mergulhar a fundo na vida que nos foi dada e parar de fugir do que quer que estejamos querendo escapar, em vez disso, parar e encarar seja lá o que for. É assim que está escrito no livro, tá? Parece abstrato, mas é bem profundo. Vou ler de novo. A autora nos incentiva a procurar uma maneira de mergulhar a fundo na vida que nos foi dada e parar de fugir do que quer que estejamos querendo escapar. Em vez disso, parar e encarar seja lá o que for. É só a gente aceitando a realidade, seja ela qual o quadro bonito ou feio à nossa frente, mas é quando a gente aceita, assume e reconhece que aquilo está acontecendo conosco, que a gente tem a capacidade e a habilidade, ou terá que desenvolver habilidades para mudar aquele contexto, seja ele de um contexto ruim para um melhor, seja ele de um bom para o outro melhor ainda também, né? Às vezes a gente pode melhorar. E aí uma citação dela: o mundo pode se revelar a você como algo mágico e inspirador, do qual não é necessário fugir. Em vez disso, o mundo pode se tornar algo em que vale a pena prestar atenção. E aqui ela faz analogia, né? Já no final do livro, quase que fazendo um resumo e trazendo ali, ela relembra alguns exemplos dos pacientes que ela traz, onde tem esse paradoxo e onde ela conseguiu observar no processo de superação desses próprios pacientes que ela atendia, esse olhar diferenciado, esse reconhecimento pela própria vida, pelo mundo, pelo contexto ao redor e pelas oportunidades de aprendizado que, por pior que seja o contexto, a gente acaba tendo e conseguindo aí se tornar uma pessoa melhor, se desenvolver enquanto, né, uma consciência melhor, mais lúcida, mais íntegra, em detrimento aí de tudo que tem de ruim, porque tem também muita coisa ruim, não é ter aquela visão de Poliana e fazer de conta que o mal não existe. Não, é encarar de frente isso e aprender como agir ou como reagir a essas circunstâncias adversas. Boa noite, Matheus, seja bem-vindo.
Os ganhos de encontrar e manter o equilíbrio não são imediatos nem permanentes. Eles exigem paciência e manutenção. Então, essa era da instantaneidade, nem tudo que você vai mexer vai ser num estalar de dedos, tá? E aí eu trago de novo aquele exemplo que eu já falei também em outras lives, que às vezes a pessoa fica brava, que ela manda uma mensagem de WhatsApp e a pessoa não responde no mesmo segundo que ela enviou a mensagem, né? Não sei se isso acontece com vocês ou se é só comigo. Como se o universo, as pessoas do mundo tivessem que estar à nossa disposição esperando a nossa mensagem para responder de imediato. Então, não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa, sim, desenvolver paciência, dar manutenção adequada, buscar esse equilíbrio, procurar entender como as coisas acontecem para que a gente possa viver cada vez mais melhor e aí sim mais feliz. Temos que estar dispostos a seguir em frente, apesar da incerteza do que nos espera. Práticas saudáveis acontecem dia a dia, então todo dia tem coisas boas acontecendo com você. Se você não está reconhecendo isso, se você acha que não, começa agora a fazer o seu diário de gratidão, seu caderninho da gratidão, tá aqui, ó. Nem sei porque que eu lembrei dele agora, hein? Ó, caderno de gratidão, tá? Se você não está reconhecendo tudo o que acontece de bom para você num único dia, vale a pena você começar a registrar e marcar isso para você se lembrar, tá? Práticas saudáveis acontecem dia a dia. Pratique as lições de equilíbrio para olhar em retrospecto e enxergar a luz do seu progresso. Boa noite, mãe. No segundo, como que é? Nos 5 minutos do segundo tempo, hein? Boa noite, Regina, também. Vocês que entraram aí, depois volta lá no IGTV e depois assiste a live inteira, tá bom? E me deem o feedback aí de vocês. Então, ela finaliza dando essa dica para a gente praticar as lições de equilíbrio, são 10, eu vou falar agora, nesses últimos 5 minutos, para a gente ter, então, esse olhar em retrospecto, enxergar a luz do nosso progresso. Valorizando todas as nossas conquistas, a tendência é que o nosso foco seja sempre cada vez mais positivo e aí a gente consiga começar a galgar os patamares de equilíbrio entre o prazer e o sofrimento e diminuir os nossos processos de adicção, mantendo uma homeostase cada vez mais assertiva, melhor, mais positiva, qualquer que seja o adjetivo benevolente que a gente queira dar a ela, tá? Então, vou falar aqui as lições de equilíbrio. Quais são elas? São 10. Primeira, a busca incessante do prazer e a fuga do sofrimento leva ao sofrimento. Então, ela começa o livro falando isso, né? Nós estamos nos tornando uma sociedade cada vez mais doente. Haja vista o tanto de pessoas que estão se medicando, automedicando ou através do próprio especialista, porque é a necessidade cada vez mais jovem, né? Cada vez menor. Aqui, Cássia, e todos, né, que estão assistindo a gente, Noção Dopamina, tá? Esse é um livro recente, ele não é um livro antigo, não, porque ela até fala aqui, a maior parte dos exemplos que ela dá dos pacientes é de antes da pandemia. Foi lançado agora, ó, 2022, tá? Noção Dopamina chama. Doutora Ana Lembeck, editora Vestígio. Lá no Consciência Café tem, para quem é de Foz, tá, Cássia? Então, o primeiro, a Fátima trazendo aqui, se nos atraímos pessoas que mentem por nada, tem a ver conosco mesmo. Tenho que refletir o porquê de atrair pessoas assim. Isso também faz sentido, tá, Fátima? Eu concordo com você em algumas situações aqui onde ela traz essa responsabilidade pra gente, fala um pouco dessa questão da afinidade, né? É aquela velha história, se você não tá gostando dos resultados que você está tendo, tá na hora de avaliar o que você está fazendo para mudar e ter resultados diferentes. Assim funciona para coisas, pessoas e relações, né? Então, primeira lição de equilíbrio, a busca incessante por prazer e a fuga do sofrimento leva ao sofrimento. Boa noite, Everton. Saudade de vocês, hein? Deem sinal de vida. Beijo para você e para Lúcia. Segunda lição de equilíbrio. A recuperação começa com a abstinência.
tá? Existem vários, milhares de estudos técnicos de dependência, inclusive química, né, lá da adicção, seja drogas ou não, mas a recuperação começa com a abstinência, lembrando aquilo que ela fala ali de no mínimo 4 semanas. Terceira lição, a abstinência reconfigura o circuito de gratificação do cérebro e com ele a nossa capacidade de sentir alegria nos prazeres mais simples. Então, a gente precisa reconhecer, reconfigurar esse circuito de gratificação ali, esse sistema de recompensa límbica do nosso cérebro. Quarta lição, o autocomprometimento cria espaço literal e metacognitivo entre o desejo e o consumo, uma necessidade moderna em nosso mundo saturado de dopamina. A gente precisa mexer com isso e, segundo a doutora Ana, o autocomprometimento é uma das chaves, qual eu concordo. Quinta lição de equilíbrio. Os medicamentos podem restaurar a homeostase, mas pense no que perdemos ao eliminar nosso sofrimento com remédios. E aqui ela traz, lá no meio do livro, ela fala muito sobre esse processo do medicamento, o quanto que é necessário, o quanto que ajuda, mas o quanto que nos deixa dependentes também, e o quanto que é necessário a gente mudar isso, porque senão para tudo tem uma pílulazinha, né? Então, isso não é bom, altera a gente, a nossa homeostase, o nosso equilíbrio, tá? Boa noite, Júlio. Sexto, pender um pouco para o lado do sofrimento reconfigura nosso equilíbrio para o lado do prazer. Aqui ela fica também quase 2 capítulos falando ali da balança e dos gremlins do prazer e do sofrimento. Sétima lição. É preciso estar atento para não se tornar dependente do sofrimento. A gente, infelizmente, se acostuma, normaliza aquilo que não é bom, muitas vezes, o próprio sofrimento, tá? A vida é assim mesmo. Não adianta que sempre dá errado. Fulano sempre faz isso comigo. Oitavo, a honestidade radical impulsiona a conscientização. Então, é uma estratégia também, é uma técnica, é um método. Amplia a intimidade e favorece uma mentalidade farta. Nono, a vergonha pró-social confirma que pertencemos à tribo humana, aquela hora que ela fala lá dos pássaros, né? A Regina trazendo aqui, boa noite, Regina, boa noite, quem que é? É a Gabi? Acho que é a Gabi. Professora, essa live ficará gravada? Sim, vai ficar no meu Insta, lá no IGTV. E a 10ª e última lição do equilíbrio, para a gente encerrar já pontualmente às 21 horas, em vez de fugir do mundo, podemos encontrar escapatória ao mergulhar nele, né? Então, aquela questão de parar, agir e enfrentar, tá bom? E aí eu finalizo essa live agradecendo a todos que acompanham, né, que me acompanham aí desde o ano passado, mas principalmente esse ano. Eu sei que às vezes o horário não bate, né, não dá para todo mundo acompanhar, mas fica gravado, assistam lá. A gente tem lives diversas, indicações de livros desde fevereiro de 2021, tá bom? E eu vou comunicar aqui, já falei no começo, vou reforçar que a gente vai fazer um recesso, tá? Eu acabei cancelando aí 2 lives, né, do mês passado e uma esse mês. Eu tô bem puxada profissionalmente falando, esse final de ano tá exigindo, então para não ficar furando com vocês, eu vou continuar publicando um livro por semana, porque eu não vou parar de ler, mas não vou conseguir preparar a live e tá aqui com vocês toda quinta-feira. Então a gente faz um recesso esse final do ano e a gente volta em janeiro, eu vou avisando vocês pelo Insta, tá? Pessoal que tá pedindo aqui o livro de novo, ó, Nação Dopamina, doutora Ana Lembick, tá? Editora Vestígio. Obrigada, beijo grande, ótimo final de noite, excelente semana, bom final de ano, né? Fim de ano a todos, a gente vai se falando, a gente vai se encontrar. Antes do final do ano eu volto aqui para dar um oi para vocês, mas a live só em janeiro de 2023, tá bom? Beijo grande e obrigada.